informação, que é aquilo que está surgindo como novidade o tempo todo e que por isso precisa ter uma certa velocidade para trazer o que vem de fora para cá, isso aqui ficou bastante prejudicado, já que agora a gente não tem mais nenhum canal que faça essa tradução e publique livros aqui, né? Então realmente eu acho que agora a situação está bem complicada. O John levantou um ponto muito importante, que é a questão dos clássicos, né? Então nossa área ela foi se amparando em clássicos, porém a gente precisa ter novos clássicos, né? A gente precisa encontrar novos clássicos e isso a gente não tem. Outro ponto que eu acho que seria muito interessante é que os professores, principalmente aqueles professores que têm já os seus próprios materiais, conseguissem publicar livros ou tivessem interesse em publicar esses materiais que eles têm como livros, né? Como manuais, né? Que isso ajudaria bastante a nossa área, para a gente ter um guia, né? Ter uma orientação ali, pelo menos nas disciplinas mais importantes e que são disciplinas comuns assim a todos os cursos. Então, pelo menos na área acadêmica a gente estaria coberto, né? Iria, claro, faltar a área profissional, mas a área profissional, infelizmente, a gente está meio que perdido nisso, né? Porque os profissionais, eles não escrevem, né? E eles não escrevem porque não há incentivo para isso. Perfeito, Guga. Eu acho que o caminho realmente é esse, é buscar novos clássicos, reencontrar os clássicos, né? Como é que eu acho que isso poderia ser feito, né? Eu acho que seria interessante uma aproximação mais ampla entre a academia e o mercado, né? Então, como é que isso poderia ser feito? A partir de atividade de extensão. Tem muitas atividades interessantes de extensão que geram produções, mas que não vão para livro, às vezes por falta de uma cultura estabelecida na academia, achar que extensão não produz livro. Então, por exemplo, você tem um projeto de extensão de uma biblioteca comunitária, né? Não sai livro, porque muitas vezes não tem essa cultura. Então, você tem um projeto de extensão que trata de informação para comunidades carentes, não sai. Então, às vezes, você tem projetos de extensão botar para tecnologia da informação, né? Inclusão digital, e não sai livre porque não tem essa cultura. Então, eu acho que a gente precisa recriar esses clássicos a partir de uma parceria, né? Então, essa parceria pode contemplar a universidade com o mercado, através da atividade de extensão, por exemplo, né? E outra forma, como eu já tinha mencionado no áudio anterior, é buscar esses órgãos de classe, né? Que de algum modo tem recurso e tem uma estrutura, né? Digamos assim, para poder desenvolver. Então, acho que poderia ser pensado a partir dessa realidade. Porque se a gente for observar, os professores, em maioria, não produzem livro na nossa área. É incomum, né? Assim, não tem. Quando produz, são mais coletâneas, né? Ou resultado de pesquisas já definidas. Não há produção de livros autônomos, né? Isso eu acho também, de certo modo, é um pouco nocivo por conta da avaliação da CAPES, como a CAPES avalia a pós-graduação. Então, professores que estão na pós-graduação, muitas vezes preferem publicar artigos porque são melhor avaliados, né? Então, o livro dá mais trabalho, né? O livro tem digamos assim, todo um conjunto de etapas, né, que precisa ser seguido para poder ser publicado. Então tem esse problema. Então eu acredito que a gente possa buscar esses tipos de parcerias, né, a partir de atividades que são realizadas, eventos, né, atividade de extensão, pensar a publicação desses livros, né? Quem sabe a partir desses nossos diálogos a gente pensa também estratégias, né, para poder estimular a produção. Eu acho que a atividade de extensão é interessante porque ela não somente estimula o fazer, como ela estimula também o como fazer. Ou seja, a atividade de extensão ela não apenas problematiza, mas ela busca soluções. Então eu acho que nós precisamos de livros na biblioteconomia que busquem soluções. Nós somos uma área historicamente fincada como criadora de produtos. E parece que a gente está se perdendo um pouco nesse aspecto, tanto a academia quanto o mercado, né? A gente está se perdendo nessa questão de ser uma área criadora de produtos. A gente está mais reproduzindo do que criando produtos. Então eu acho que as produções livrescas podem ser uma alternativa nesse aspecto. Mas para isso, eu acho que a gente só consegue fazer se houver parceria, né? É aproximar a universidade do mercado, é aproximar os órgãos de classe da universidade, né? Órgão de classe como associação, conselho, né? Associação docente, associação profissional, associação científica, né? Se a gente tiver essa aproximação, provavelmente vai constituir uma confluência que permitirá a produção de livros. John tocou num assunto bem interessante, né? Que já dá margem até para uma outra conversa, que é a questão dos editais de extensão. Eu trabalho hoje estou na Rede F, mas já estive na UF, e por vezes quis levar para frente algumas atividades voltadas à área de acessibilidade. Mas os editais de extensão, por vezes,
traz assim uma exclusividade ou para docentes ou para quem possua mestrado ou doutorado. E muitas vezes quem está ali com a mão na massa é aquele bibliotecário que acabou de entrar no serviço público, que está com sangue nos olhos, querendo mostrar serviço, está empolgado, né? E não tem esses títulos ainda e termina sem poder concorrer a esses editais. E eu já me deparei com situações assim em relação à acessibilidade, por não contemplar o perfil de quem poderia abrir o processo para aderir a algum desses editais. Perfeito, Gugão. E a questão é exatamente essa, né? Se a gente quer recriar clássicos, a gente precisa construir de baixo para cima, né? Um clássico, ele não é produzido assim automaticamente, né? Ele precisa ser pensado, construído a partir de uma carreira. Então você, por exemplo, vê que tem um perfil produtivo, intelectualmente falando, né? Então você começa a produzir ele desde cedo e você tende a criar um estímulo, né? Porque você vai criando uma referência dentro da área. Então eu acredito que a extensão é importante arsenal para essa construção livresca. O que para nós soa como estranho, não deveria soar, porque a nossa área, como eu disse, é uma criadora de produtos, então é muito estranho que a gente não veja a extensão com esse potencial todo. Por exemplo, a gente pode fazer uma atividade de extensão de prestação de serviços, e a partir da prestação de serviços, a gente extrair dessa atividade a possibilidade de produção de um livro, sistematizando, claro, né? Então, são parcerias que nós podemos pensar. Inclusive, há a possibilidade de fazer programas de extensão que você coopere entre universidades, não apenas dentro da própria universidade, né? Então, se a gente pensa em recriar clássicos, né, como o Guga muito bem colocou, né, a gente precisa fazer essa construção de baixo para cima como um processo histórico. Poxa, gente, muito bacana mesmo esse papo. Rendeu um bocado de reflexão, ideias para outros podcasts. E aí, Gustavo, alguma consideração final? E aí, John, alguma consideração final sobre o assunto? Bom, Gugão, Guga, minhas considerações finais é que essa discussão, ela é muito necessária, né, dentro da área. Eu acho que a gente deve continuar amadurecendo esse diálogo, pensar a produção livresca. Talvez a gente pudesse pensar outros temas, como por exemplo temas, né, em que nós possamos aguçar essa produção livresca, porque também é outro processo interessante, que às vezes a produção de livros ela não se dá em determinados temas, mas pode se dar em outros, né? Então aqui eu já suscito aqui algumas questões que podem estimular a produção livresca, como por exemplo gestão. Eu acho que é um assunto muito, digamos, diversificado e amplo, né, para a gente poder trabalhar a gestão. É um assunto bem interessante, né? Outro assunto interessante também que está em voga, né, hoje é mediação da informação. É um assunto também que eu acho que dá para trabalhar a questão de livros, né? Então eu acho que tem assuntos contemporâneos, tecnologias. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais a questão de tecnologias na nossa área. Por muito tempo tentou se convencionar esse campo tecnológico como se a gente fosse tecnólogo, e na verdade não é bem assim. A tecnologia é uma aplicabilidade para nós, então dá para a gente trazer essa visão tecnológica para dentro da área, tanto fazendo parcerias com a área de tecnologia, quanto enviesando o nosso olhar. Então tem várias temáticas aí. Então minhas considerações vão em torno dessa perspectiva, né, de pensar a produção livresca e aí já encaminhando temas, né, possíveis, né, de trabalho, né? Mencionei aqui 3, gestão, tecnologia, mediação, mas tem outros bem interessantes também, como políticas públicas. Eu acho que é bem interessante também trazer a ideia de políticas públicas. Por muito tempo, eu acho que um dos grandes problemas também para produzir livro na nossa área é que houve uma desvalorização do poder público, né? Há uma desvalorização histórica, né, do poder público em relação às bibliotecas. Então acho que a gente pode também traçar um paralelo mais denso sobre políticas públicas para bibliotecas. Nós precisamos avançar, bibliotecas escolares especialmente, bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas, universitárias especializadas, entre outras, né? Então acho que também é um tema bem interessante para se trabalhar. Então acho que a gente pode pensar, né, outras discussões afunilando, né, temas possíveis de produção livresca e de produção de conhecimento geral no âmbito da biblioteconomia. Pois é isso, cara. Tenho que concordar com o John. Também não vejo um outro caminho, porque o caminho do mercado não existe, porque não existe mercado nessa área, né? A gente não consome livros, né? Os bibliotecários, é engraçado, os bibliotecários eles não consomem livros de biblioteconomia, né? Podem consumir até outros livros, mas de biblioteconomia não. E realmente, se não for por um caminho institucional, que é ruim, né? Até porque as instituições elas vão publicar os livros que interessam a elas, aqueles grupos que estiverem naqueles momentos, né? Então não acredito que isso vai ser algo legal, mas vai ser a única coisa que vai existir.
né? Infelizmente. Realmente era bom que a gente conseguisse se organizar para criar algo que conseguisse vencer no mercado, né? E também, por outro lado, mudar a nossa mentalidade enquanto bibliotecários, de que a gente precisa incentivar essa produção, e a gente só incentiva isso realmente consumindo, né? Comprando, e não tirando cópias, e não digitalizando e repassando, né? Porque a gente mesmo é que se prejudica com isso, a gente mesmo é que sai perdendo com isso.